Pessoal, então, na aula de hoje nós vamos ver, né, o processo de corte da peça com o bedame, né? Na aula passada nós fizemos o processo de sangramento, que consiste basicamente na abertura de canal, utilizando o bedame, e agora nós vamos fazer esse processo, né, para cortar a peça. Então, sangrar seria a abertura de canal e cortar nada mais é do que um processo de sangramento que você aprofunda até o ponto que você separa esse material. Então, a gente denomina como um processo de corte, utilizando ali o bedame. E aí nós vamos fazer em duas etapas, né? Nós vamos fazer primeiro utilizando furação, porque aí vocês vão perceber que eu tendo um furo, né, alivia, eu vou ter menos profundidade, menos necessidade de aprofundar o bedame para conseguir cortar essa peça. E depois nós vamos cortar o material em cheio, sem um pré-furo, para vocês verem a diferença. E aí nós vamos falando das particularidades ao longo do processo. Então nós vamos começar aqui faceando, né, a peça. Então nós vamos fazer esse faceamento aqui. A gente já sabe, né, toda vez que pega o material em bruto, faz a face de referência. Então, ó, no modo automático para dar acabamento. Vamos posicionar a ferramenta aqui para o torneamento. Então, nós vamos dar um passinho aqui no diâmetro externo. Então, referenciou, zerou o carro transversal, colocou a profundidade e vamos dar esse passinho. Demos espaço no diâmetro. Nós agora vamos, então, fazer o processo de furação. Vou só quebrar aqui. Ah, beleza, já vai fazer o chanfro. Vai aproveitar, então, a ferramenta, gente, fazer um chanfrozinho na quina. Aí, observem, ó, que ele está utilizando o bimanual. Então, ele usou movimento transversal e longitudinal ao mesmo tempo. E fez, ó, um chanfrozinho na quina da peça. Só para tirar a rebarba do milho. Então, aqui, ó, vai retirar o contraponta, vir com a broca de centro. Conforme eu falei, nós vamos fazer primeiro, né, um sangramento com a peça tendo, né, um furo previamente. Mas vocês vão ver que tem casos de peças que não tem essa possibilidade, né? Então, a gente vai fazer das duas formas. Agora nós vamos trocar, então, a broca. Aqui a gente poderia, né, abrir o mandril e trocar a broca, mas como nós dispomos, né, de mais de um mandril, fica mais fácil já deixar a broca de centro, que a gente usa bastante, presa, e pegar outro mandril para ir variando, né, os diâmetros das ferramentas, das outras brocas. Então, apertou com a chave de mandril. Selecionou, então, a rotação, né, adequada para essa broca.
Vamos aproximar, trava o cabeçote. Recuamos, né? Já vamos soltar aqui. Sempre, gente, que não for fazer mais furação é legal, né? Soltar a broca para não ter aquela ponta, né, de ferramenta virada para o operador. Tá trocando a rotação para o processo de sangramento, tá vendo? Uma rotação mais baixa, né? Isso aí deve ser calculado. Nesse caso vai ser um processo de corte, né? Não de sangramento. Vai alinhar, ó, o bedame na face da peça, ó, para garantir que ele vai entrar perpendicular certinho. Prendeu. Vai aproveitar e soltar a ferramenta lá atrás, né? Porque senão ela fica batendo ali na proteção da placa. Aí, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso pegar para controlar a medida da peça, né? Do valor que eu vou cortar a peça aqui. Suponha que eu vou cortar uma peça com 10 milímetros. Deixa eu ver se o furo ele vai dar. Dá. Vou colocar 8 por garantia. 8 milímetros. Então eu tenho que pegar o paquímetro ou a haste de profundidade dele aqui, ó, e colocar o bedame à esquerda desse 8 que está demarcado aqui no paquímetro, ok? Então eu vou abrindo o canal e quando eu for cortar eu ajusto essa medida da peça de 8 e termino de fazer o corte, tá? Então, ó, vai iniciar o processo, né, de corte aqui com o bedame. Como eu falei, né, no vídeo anterior, o bedame, gente, à medida que ele vai aprofundando, ele sofre um esforço de corte muito grande, só pelo barulho vocês já devem ter percebido. Então a gente sempre vai dando folga pelas laterais, né? A gente nunca deve entrar com o bedame, aprofundar ele, tentando sangrar a peça, porque com certeza o bedame quebra. Então você sempre vai dando, aprofundou de um lado, dá folga para o outro, aprofunda mais, vai assim gradativamente. Usa refrigeração, né, durante todo o processo. Então agora, ó, ele tá voltando. Ah, Kilda, como que eu controlo, né, para saber se eu tô voltando pro mesmo lugar? Só observar na graduação do carro transversal, do carro superior aqui ou do longitudinal, né, a depender de onde você tá movimentando. Pra sempre ir e voltar para a mesma posição. Vou largar um pouco mais. Então observem, ó, que o tempo todo ele aprofunda, dá folga para um lado, aprofunda, dá folga para o outro lado. E aí o bedame sempre tem um lado livre, né? Reduz o esforço de corte dele.
processo é demorado mesmo. Não adianta querer adiantar, querer aprofundar mais rápido, porque quebra o bedame, danifica, né? Perde a peça. Então você tenta adiantar o processo e acaba perdendo tempo. E aqui, pessoal, na operação de corte você tem duas opções. Ou você já tenta cortar a peça na medida, ou você pode cortar e depois você prende a peça virada e faceia, tá? Vou dar mais óleo aqui, gente. Não tá saindo, né? E aí, gente, observa que é um processo em que a refrigeração tem que ser constante, tá? É um processo que dá muito esforço de corte na ferramenta. E aí, a refrigeração não só, né, vai ter ali a questão da redução do calor, né, na superfície de contato, como também o próprio fluido, ele tem aditivos que melhoram o contato da ferramenta peça, né? Ele tem aditivos que ele tem característica lubrificante mesmo, né, de proteção para a superfície ali da peça e da ferramenta, né, que vai melhorar esse contato ali. Por mais que muita gente acha que é água, né, gente, esse fluido é um fluido solúvel em água, tá? Não é água pura, não. E aí, gente, uma particularidade importante é que, nesse caso, como nós temos um furo, se o bedame ele não estiver tão centralizado, claro, gente, que isso a gente está falando numa escala bem pequena, uma variação assim, muito pequenininha. Mas se ele estiver um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não vai ter tanto problema ali ao final, porque a gente tem um furo. Então ele vai separar a peça com tranquilidade. Vamos ver no próximo exemplo, quando a gente separa a peça que não tem, né, um pré-furo, vocês vão perceber que aí, nesse caso, o bedame precisa ficar extremamente bem centralizado. E aí nós vamos mostrar por quê. Vou medir, Pedro, quanto dá para saber se já está aproximando do corte. Então vou medir quanto tem um furo. Então, pessoal, olha lá, o furo tem uma medida, ele vai ver qual que é aquele diâmetro para ele saber, ó, quanto falta aprofundar, né, até sangrar, para ele não ter surpresa ali, né, de quando a peça cair. Tá dando 16. São 5 milímetros. Vou aprofundar mais um pouco.
E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Quando a gente vai cortar uma peça na medida, o interessante é que você faça uma fiação no bedame inclinada, em ângulo, tá? Porque como ele está paralelo, o diâmetro que está no fundo lá tem o mesmo diâmetro de fora a fora. Quando a peça cortar, pode ser que ainda sobre um pouquinho de material preso à peça ainda. Quando eu afio a ponta em ângulo, acho que eu posso até fazer isso, né, Kilda? Enquanto isso, você comenta alguma coisa com os meninos aí rapidinho. Tá bom. Pessoal, isso que o Washington tá falando é porque a afiação correta do bedame, quando a gente vai só sangrar, fazer canal, é deixar aquela pontinha da ferramenta bem retinha mesmo, né? Por quê? Para o fundo do canal ficar reto, né? Ficar com aquele diâmetro ali homogêneo. Nesse caso que a gente está separando a peça, se eu deixar, né, a superfície, esse ângulo da ponta retinho, como vocês podem observar ali ao fundo, ó, fica homogêneo, né, a quantidade de material que falta. E aí na hora que eu sangrar, pode ser que fique um restinho de material ali junto com a peça que eu tô sangrando. Quando eu faço essa fiação que o Washington vai trazer lá para vocês verem, que eu faço ele em ângulo, né, com a ponta do lado esquerdo aqui, do lado, vamos dizer, da direção da peça que vai ser separada, ele corta lá primeiro, ele garante, né, que aquela parte lá vai separar primeiro e o restante de material fica presa na sobra de cada peça. Então, ó, ele correu lá, fez a fiação. Se vocês observarem, ó, dá pra perceber que a ferramenta, ó, ela tá em ângulo, né? Pode ser que aconteça da peça ficar com rebarba aqui agora? Pode, mas teoricamente não deveria, tá? Vou ajustar a medida que eu falei com vocês aqui, que seria 8, né? Então, ó. Eu vou tirar um pouquinho do material aqui, ó. Eu vou ajustar os dois. E nesse ponto, gente, ainda dá pra medir se quiser, né? Mede com um paquímetro, vê o quanto falta, porque aí você vai separar essa peça já na medida correta. Então você consegue tirar ali com o bedame esse ajuste. Por isso que o legal, né, quando você já quer deixar a peça na medida, é você mandar o bedame alguns décimos a mais. Pro último passinho antes de separar, você fazer isso, ó, dar aquela passeadazinha, né? Aquela alinhada ali na superfície, ajustando o dimensional. Vou medir. Tá com 9. Não vou tirar esse 1 milímetro ainda de uma vez, não. Vou usar só o automático, pessoal. É lógico que visualizando lá, né? Pra chegar no fundo, né? Aí não deixa bater lá no fundo. E é legal usar o automático, né, gente? Porque esse avanço vai ser constante e o acabamento fica melhor. Como não é o último passo ainda, e a gente está com uma rotação muito baixa, eu vou terminar aqui no manual, e o último passo realmente eu deixo aí no automático, ok, galera? Faltando 4 décimos. Se vocês quiserem nesse último passo, né, que eu vou jogar um pouco de óleo de corte. O óleo de corte é muito bom, né, gente? Pra dar acabamento, né? Pra melhorar esse contato ferramenta-peça. E aí,
gente vai observando, como o Washington falou, né? Para a hora que ele chegar perto lá da superfície que ainda falta material, né? Para sangrar essa peça, a gente finaliza manualmente. Não vou fazer aqui, mas se você quiser também, antes de cortar a peça, você poderia chanfrar ali, fazendo chanfra, tirando rebarba, né? Antes de cortar a peça. Parei automática e agora eu vou terminar de chegar no manual, tá? Terminar de cortar a peça agora, usando o avanço aqui no manual. E aí, pessoal, se vocês observarem, ó, lá dentro fica um conezinho mesmo, ó. Olha lá, ó, separou, tá vendo? Em função dessa afiação em ângulo, né? O Washington vai pegar a peça pra gente ver. Então, pessoal, olha, a peça saiu aqui, ó, totalmente sem rebarba, tá vendo? Não tem material algum. Ó. Aquele material que ficou preso lá na peça, né, lá na placa, aquele material poderia ficar agarrado aqui, ó, se eu não tivesse afiado o bedame em ângulo, tá? Observem, gente, fica um conezinho aqui mesmo, tá vendo, ó? Mostrando que cortou mais do lado de cá. Então a peça já saiu ali pronta, né? Não vai precisar de ajuste nenhum, não precisaria prender ela e facear lá do outro lado. Pessoal, então agora a gente vai cortar a peça também, mas só que sem furo. Mas como o diâmetro maior aqui está muito grande, ficaria muito demorado, o que eu vou fazer aqui só para demonstrar para vocês? Que a ideia é mostrar o corte, né? Eu vou diminuir um pouco esse diâmetro externo, só para andar mais rápido no momento aí do corte, com bedame, ok? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque a gente já viu aí, né? Esse corte aí, o canal bem profundo, né? Vou facear, retirando o restinho do furo que ficou na peça e vou diminuir o diâmetro externo.
literalmente fritando. E detalhe, né? Tô tomando esses cavacos tudo aqui. Quem tá filmando tem que sofrer um pouco também. Então agora, gente, ó, vamos reposicionar o bedame pra gente fazer o processo, então, de cortar a peça sem Só, pré-furo. pessoal, que eu vou voltar a fiação que tava antes, tá? E agora, pode ser que ele fique um pouquinho abaixo. A gente vai verificar a altura na contraponta, como a gente disse, né, no início, aqui documentou que tem que ficar bem na altura mesmo do centro. E aí vocês vão entender isso, gente, no finalzinho. Vocês vão perceber, quando ele sangrou tendo um furo, tem uma cavidade ali, onde esse sangrar termina, né? Esse canal termina, esse corte acontece. Quando eu vou sangrar sem ter esse pré-furo, vai ficar um canudinho de material, né? Vai ficar um diâmetro ali pequenininho. E aí, se a minha ferramenta tiver um pouquinho acima, ela não termina de cortar esse diâmetro pequenininho que fica lá, né? Porque ela não está alinhada no centro. Se a minha ferramenta estiver abaixo, ela puxa, ela passa por baixo desse diâmetrozinho. Então, precisa ficar bem atento, né? E deixar a ferramenta bem ajustadinha na contraponta quando não tem esse pré-furo e precisa sangrar a peça, separar, né? Cortar ela. A altura tá legal. Aqui, ó. Pelo menos no olho, né? Como a Kilda disse, se não tiver, na hora que estiver fazendo, a gente vai perceber. Alinhou o bedame, trava o castelo, coloca a rotação. Gente, rotação é importantíssimo, tá? No processo de corte ou de sangramento da peça. Então, sempre verifica na tabela de velocidade de corte, qual a velocidade de corte adequada e calcula, tá certo? Então, a gente vai refazer o mesmo processo. Aprofunda, dá folga para um lado, aprofunda. Ah, Kilda, e o seu canal tiver a mesma medida do bedame? Isso aí não é o ideal, mas se for um canal pouco profundo, dá pra fazer. Você vai aprofundando ali com bastante cuidado, com bastante calma, usando refrigeração. Mas normalmente no próprio projeto, né, o projetista já prevê isso e coloca um canalzinho ali um pouco maior. Ou você pegar um bedame com espessor menor também. Isso, né? também é essa possibilidade. Igual esse bedame que a gente está trabalhando aqui, gente, é um bedame de 3. Se eu tiver um canal de 3 milímetros, por exemplo, se ele for rasinho, dá pra fazer com esse bedame. Se ele for um canal mais profundo, aí eu vou pegar um bedame mais fino, né, com espessura menor, para eu fazer o procedimento da forma adequada, que é o que a gente está vendo aqui.
perceber, o processo aqui também, ele é bem intuitivo. Você vai sentindo o corte da ferramenta, né? Então você vai aprofundando, viu que tá dando, né? Um esforço forte, um barulho ali que já tá tendo um esforço excessivo, já tá na hora de dar a folga pro lado, né? Mas no geral a gente vai controlando essa profundidade pelo transversal. Aprofundando 4 milímetros, vai pra lá, mais 4, volta pra cá, mais 4, né? Vai gradativamente, vai sentindo a ferramenta.